Seja muito bem-vindo à aula de número 1 aqui do meu canal do YouTube. Isso mesmo, agora em 2024 foi uma das metas que eu coloquei. Toda semana produzir um conteúdo de qualidade, uma aula sensacional, incrível, de altíssimo nível, que você não encontra nem em cursos pagos que tem por aí. Toda semana eu quero o seu comprometimento, a moeda de troca aqui vai ser o seu comprometimento, para que toda semana você venha aqui assistir, consumir o conteúdo que eu disponibilizo para você. E hoje é a nossa primeira aula de 2024, a aula de número 1. Eu já desejo a você um ano maravilhoso, com muita saúde, prosperidade, tranquilidade, dinheiro e aprovações. Que seja o ano da sua aprovação, no concurso público ou na OAB. Aquele sonho que você tem aí guardado no seu coração, que ele se concretize esse ano de 2024. Puxe a cadeira, sente aí, pegue o seu caderno, suas canetinhas coloridas e vamos estudar um assunto que está em todas as provas. O assunto de hoje nada mais é que atos administrativos. Atos administrativos está na sua prova da OAB, está na sua prova de concurso público, seja magistratura, Ministério Público, procuradorias, tribunais, Delta, INSS, todos os concursos, atos administrativos está presente. Então, eu quero que com essa aula você destrave o problema que você tem com o direito administrativo. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em direito administrativo, mas a partir de hoje, isso vai ser coisa do passado. A partir de hoje, eu me comprometo com você e você se compromete comigo de destravar esse bloqueio que você tem com essa disciplina. A partir do momento que você domina direito administrativo, você fica muito mais próximo da sua aprovação. Por quê? Porque direito administrativo faz parte do núcleo base de todos os concursos. É aquela disciplina que, no mínimo, você vai ter 10 questões na sua prova. Prova da OAB, 5 questões. Prova dos demais concursos públicos, no mínimo, 10 questões. É muita coisa e vai fazer a diferença na sua aprovação. Meu nome é Patrícia, sou professora de Direito Administrativo há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você no seu caminho rumo à aprovação. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar a respeito desse assunto. Mas antes, olha só, se você está começando agora nos concursos públicos, se você está começando a estudar, preparando o seu caminho, e ainda não tem uma intimidade muito grande com o direito administrativo, eu quero que você entenda uma coisa. O que eu vou falar aqui para você vai desbloquear a sua mente. E qualquer assunto que você for estudar de direito administrativo, eu quero que você pense nisso que eu vou falar agora. Direito administrativo estuda o Estado. O objeto de estudo do nosso direito administrativo é a relação do Estado com o particular. É uma relação desigual, não é uma relação igual como você estuda no direito privado. João e Maria, Teresa e Pedro, um comprando a casa do outro, um vendendo um produto ao outro. No direito administrativo não existe essa horizontalidade, pelo contrário, a relação é vertical. Eu tenho num dos lados o Estado e do outro você. Quem é você? Você é o usuário do serviço público. Você está passando na rua e você pega um ônibus, um metrô, um trem, você está em casa, tem energia. Isso é direito administrativo. Essa é a relação que nós estudamos aqui nessa disciplina. Então, eu quero que você entenda que a relação é desigual, porque de um lado eu tenho o Estado e do outro eu tenho o particular. Esse Estado atua no interesse público, no interesse coletivo. E por ele atuar em prol do interesse público, do interesse coletivo, eu preciso ter uma relação desigual. É a supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Nas primeiras aulas de direito administrativo, você aprende o chamado regime jurídico administrativo. Já ouviu falar? Regime jurídico administrativo quer dizer um conjunto de prerrogativas e sujeições que estão ali alinhados na atuação do Estado junto ao particular. Prerrogativas, sujeições.
Professora, mas o que seria essas prerrogativas? Prerrogativa nada mais é do que vantagem. Mas eu não vou falar e nem aconselho você falar vantagem se você estiver numa questão discursiva, porque estamos no Brasil e vantagem não é um termo muito bacana de ser dito. Utilize o termo técnico, prerrogativas. Então, o Estado, ele tem a supremacia do interesse público. Opa, peraí. Quer dizer que nesse regime jurídico administrativo eu trabalho com prerrogativas e sujeições? Isso. Você trabalha com dois grandes princípios, guarde isso. Dois grandes princípios. De um lado, a supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Aqui, o Estado tem prerrogativas. Aqui, eu vou dar um exemplo para você guardar e nunca mais esquecer. Vai ajudar na sua prova. Desapropriação. A desapropriação é um grande exemplo da supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Como assim desapropriação? Pensa comigo. Você tem aí uma propriedade, você tem a sua casa, você tem o seu terreno, enfim, que você comprou, que você adquiriu fruto do seu trabalho, do seu suor, da sua luta. Só que o Estado diz assim: eu vou ali construir um hospital, eu vou construir uma creche, eu vou construir casas populares. Por mais que você fique revoltado, fique chateado, o Estado sim vai desapropriar e vai ali construir o que ele entende ser bom para o interesse público. Mas espera aí, professor, eu comprei essa casa, é minha, é aqui que eu moro com a minha família, é aqui que eu tiro o meu sustento. Parabéns. Tudo de bom. Seja feliz, pegue a sua indenização e vá embora. Se retire. Supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Ah, mas ele é indenizado, essa pessoa recebe uma indenização. Sim, está na Constituição. Uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Indenização prévia, justa e em dinheiro. Essa é a desapropriação, o maior exemplo que nós temos para a supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Só que eu disse a você, presta atenção, vá anotando aí, que esse regime jurídico administrativo é formado por dois grandes princípios. De um lado, supremacia, superioridade do interesse público em detrimento do interesse do particular, que é justamente o exemplo que eu acabei de dar, a desapropriação, mas do outro eu tenho um princípio chamado indisponibilidade do interesse público. Peraí, indisponibilidade do interesse público? Isso mesmo, eu não posso apenas dar prerrogativas, vantagens ao Estado. Caso contrário, eu viveria num Estado totalitário, num Estado déspota. E nós vivemos em um Estado democrático de direito, em que o Estado edita as leis, você obedece, mas ele também deve obediência a essas leis. Portanto, ele tem restrições, ele tem limitações. Se de um lado eu dou supremacia, superioridade, do outro eu restringo a atuação do Estado. Entra o segundo princípio, indisponibilidade do interesse público. O interesse é coletivo, o interesse é público, portanto, ele é indisponível. Guarde isso. Supremacia, prerrogativas. Indisponibilidade do interesse público, sujeições, restrições. Eu vou limitar a atuação do Estado. Bom, na supremacia, eu dei o exemplo da desapropriação. Na indisponibilidade do interesse público, eu vou dar um exemplo que é muito claro e fácil de você assimilar. Concurso público. O Estado é obrigado a realizar concurso público. Você sabe que ele não gosta de fazer concurso. Ele prefere nomear a parentada, mas ele vai fazer o concurso porque é uma exigência constitucional. Artigo 37, 2 da Constituição. Concurso de provas ou provas e títulos, a depender da complexidade do cargo. Então, eu vou fazer um concurso para procurador da República, provas e títulos. Eu vou fazer um concurso para técnico do INSS, concurso de provas. Mas é uma exigência constitucional, é uma limitação que eu estou colocando ao Estado.
Então, muito bem, se você está começando agora a estudar o direito administrativo, um ponto importantíssimo para que você entenda todos os assuntos relacionados a essa disciplina é justamente esse regime jurídico administrativo. Na hora que você estiver estudando licitações, contratos, poderes, atos hoje, bens públicos, intervenção do Estado na propriedade, esse regime jurídico vai fazer todo sentido para que você possa entender, compreender melhor o assunto, ok? Muito bem. Então vamos lá falar a respeito do nosso assunto de hoje, atos administrativos. Eu preparei um material sensacional para você. Se você quiser ter acesso a esse material, está lá no meu canal do Telegram. Tem um link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, entrar no canal do Telegram que o material vai estar lá da nossa primeira aula de muitas aqui no YouTube. Então vamos lá. Olha só. Olha aí, conceito de ato administrativo. É a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a um controle pelo Poder Judiciário. Deixa eu ficar pequenininha aqui para aparecer para vocês, ótimo. Então, ato administrativo é uma declaração do Estado, declaração do Estado ou de quem o represente. Mas quem pode representar o Estado, professora? Os concessionários, os permissionários de serviços públicos, que produzem efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob um regime jurídico de direito público, sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Lógico, o controle feito pelo Poder Judiciário, que é um controle de legalidade, e lá na frente a gente vai ver melhor isso. Então, eu posso dizer, resumindo tudo, que o ato administrativo é uma declaração unilateral, porque é só da administração pública. Um ponto interessante, é unilateral porque é um ato. Se fosse bilateral, seria um contrato, tá? E eu tenho a administração, o Estado, os delegatários, que são os concessionários, os permissionários de serviços públicos, ônibus, metrô, trem, que também praticam atos administrativos. Produz efeitos jurídicos imediatos, direitos e obrigações, dentro de um regime de direito público e sofre um controle administrativo, que é feito pela própria administração pública, e um controle judicial, porque o judiciário, desde que provocado, faz o controle de legalidade dos atos administrativos. Muito bem, passa a régua, já entendi o conceito de ato. Mas que fique muito claro aí na sua cabeça, tá? A administração precisa dos atos para que ela manifeste a sua vontade. Então, eu tenho uma multa de trânsito, ato administrativo, a nomeação de José a um cargo público, a exoneração de Maria ao cargo público, atos administrativos, a placa de trânsito, o chão pintado com a faixa de pedestre, todas as formas como a administração pública se comunica com a gente, são atos administrativos. Caminhando, olha só, vamos agora falar a respeito dos elementos do ato. Nosso ato administrativo ele é formado por elementos que na sua prova pode também vir como requisitos. São requisitos de validade, eles dão validade ao ato administrativo. Não é uma criação da doutrina, esses elementos estão previstos na Lei de Ação Popular, no artigo 2º da Lei de Ação Popular, a Lei 4717 de 65. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Primeiro elemento competência. Esse elemento competência tem muitos assuntos para tratar dele e eu quero me ater um pouquinho. Ó, competência é a atribuição para o exercício de determinada atividade. Eu tenho a minha competência no órgão público, eu tenho a minha competência em uma determinada entidade. Eu trabalho aqui no INSS, uma autarquia federal, eu trabalho no IBAMA, autarquia federal, eu trabalho na administração pública, eu sou lotada no órgão X, no departamento Y. Ali eu tenho a minha competência. Então, a gente pode dizer que é a atribuição para o exercício de determinada atividade. Não vai achar que competência é, nossa, olha só aquele servidor, a mesa sempre limpa, zerada de processos, ele chega muito antes do horário do expediente, sai muito depois, ele é mega competente. Não estamos
estamos falando disso. A competência aqui está relacionada à atribuição para você exercer uma determinada atividade. Quais são as características do elemento competência? Primeira coisa, ela decorre da lei, ela decorre da Constituição. Não é competente quem quer, é competente quem a lei, quem a Constituição dá essa atribuição. Ela é irrenunciável. Como assim? Eu não posso renunciar à minha competência. Ah, eu não vou praticar esse ato, aquele outro ato eu também não quero e nem vou praticar. Eu não posso fazer isso. Ela é irrenunciável. Improrrogável. Como assim improrrogável? Olha o que eu coloquei para vocês. O agente incompetente não se torna competente com o passar do tempo, ou porque praticou um ato que não tinha competência. Não entendi. É simples. Vamos imaginar que você pratica um determinado ato, você não tinha competência para isso, mas a partir do momento que você praticou, aquela competência foi prorrogada e passou a atingir, se estendeu a você. Você, como num passe de mágica, passou a ser competente para continuar praticando aquele ato que você não tinha competência. Errado. A competência é improrrogável, ela não se estende para atingir aquelas pessoas que não são competentes, tá? Imprescritível, ela não se perde pelo não uso. Como assim, professor, imprescritível? Muito simples. Você, servidor público, vai tirar suas férias, vai curtir seu feriado, final de semana. Quando você chega para trabalhar, tem o dobro de processo. Por quê? Porque não é porque você ficou aí 15, 30 dias de férias, curtiu seu feriado, seu carnaval, sua Semana Santa, ficou aí esse tempo sem trabalhar, que você perdeu a sua competência. Ela não prescreve pelo não uso. Você não perde quando tira uma licença sem remuneração. Jamais. Ela é imprescritível. Intransferível, porque você não transfere a titularidade da competência. Aqui é um ponto importante. Eu não posso transferir a minha competência. Sabe por quê? Porque se eu transfiro a minha competência, eu perco. Eu não posso perdê-la. Quem me deu essa competência foi a lei, foi a Constituição. Então, eu não posso perder a competência. Fique atento a isso. Portanto, ela é intransferível. Falando a respeito dos outros elementos, deixa eu voltar aqui na lousa. Competência, falei agora, finalidade. Finalidade é o interesse público. Os atos administrativos, eles devem ser praticados no interesse da coletividade, eles devem ser praticados no interesse público. Seja a nomeação de José, exoneração de Maria, demissão de Pedro, um concurso público, a multa de trânsito, qualquer ato praticado pela administração pública, o fundo, o pano de fundo dele é o interesse da coletividade. A forma dos atos administrativos, em regra, são formais: escrito, assinado, datado, publicado, formalidade dos atos administrativos. Mas é possível atos verbais, sem qualquer problema. É possível a prática de atos verbais, no entanto, a regra é a formalidade do ato. Motivo do ato. Deixa eu deixar aqui. Motivo do ato. Motivo é o que leva a administração pública a praticar o ato. Eu vou fazer o concurso do TSE unificado. Edital está saindo, hein? Iminência dele ser publicado. Você vai fazer o concurso do TSE? Concursão. Por que que eu vou fazer esse concurso? Ah, porque eu tenho mais de 500 cargos vagos. É o motivo. O motivo é o que leva a administração pública a praticar o ato. Não confunda com motivação. Motivo é diferente de motivação. Motivação é o princípio. Motivação tem previsão no artigo 50 da 9784 de 99. Artigo 50 da Lei do Processo Administrativo Federal. Você já estudou essa lei? É importantíssima para a sua aprovação. Quando a aluna chega para mim e diz assim, eu sei tudo de atos administrativos, eu pergunto, você já estudou a 9784 de 99? Nunca nem vi. Então você não sabe nada, porque a 9784 de 99 fala a respeito de tudo o que há de mais importante sobre atos administrativos, tá? Fique atento. Inclusive, já anota aí os artigos que você precisa conhecer, estudar, rever, ler, grifar da 9784, que fala a respeito de atos. Artigos 11 a 15
Artigo 50, 53, 54, 55, vou repetir. Artigos 11 a 15, 50, 53, 54 e 55. A lei toda ela deve ser lida, estudada, grifada, revisada, mas nesses artigos que eu acabei de citar, você precisa ter uma atenção especial quando for estudar atos administrativos. Bom, lá no artigo 50 da 9784 fala a respeito do princípio da motivação. Então, motivação é você justificar, é você dizer o porquê. Por que você está fazendo esse concurso? Porque tenho 500 cargos vagos, banca Sebrasp, que passou a perna na FGV, né? Era a FGV que ia fazer o TSE unificado, ficou para trás a velha e boa Sebrasp, se bem que eu chamo CESP porque eu sou old school, né? A nova geração, New Generation, chama Sebrasp. Sebrasp chegou, ó, deu uma rasteira na FGV e vai pegar o TSE unificado. Banca, Sebrasp, mais de 500 cargos, os novos servidores vão ganhar acima de R$ 8.000, carga horária 40 horas semanais, vencimentos tais e tais. Bom, eu estou fazendo aqui a motivação, cuidado. Essa motivação tem que ser verdadeira. Se for uma motivação falsa, se for uma motivação mentirosa, o ato é anulado com base na teoria dos motivos determinantes. Para que serve a teoria dos motivos determinantes? Para anular o ato administrativo, que tem uma motivação falsa, que tem uma motivação mentirosa. Se o ato tiver uma motivação falsa, mentirosa, ele será anulado com base na teoria dos motivos determinantes. Muito bem, os outros elementos do ato administrativo, deixa eu colocar aqui, objeto, conteúdo do ato. Você vai fazer o concurso? Vou fazer o concurso. 40 cargos vagos, os cargos vagos, o objeto do ato administrativo. Bom, esses são os elementos do ato, ok? Saindo daí, a gente vai para os atributos. Atributo é qualidade, você vai qualificar o ato. Os elementos eu já tenho. Os elementos estão aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que agora eu vou dar qualidade, eu vou qualificar o ato. Tem um exemplo bem bobo, mas que ajuda muito, que é o seguinte: eu vou fazer um bolo. O bolo, ele vai ter os seguintes ingredientes. Ele vai ter farinha, ovos, leite, fermento, açúcar. Ai, professora, mas eu sei fazer um bolo que não leva nem fermento, nem leva açúcar, ele leva água apenas e pitadas de uma fruta que vem dos Alpes suíços. Não estrague o meu exemplo, meu jovem. O meu bolo é o bolo de antigamente, feito pela nossa avó, pela nossa mãe, pela nossa bisavó, lá de trás, o verdadeiro bolo, né? Não é esse sem glúten, sem lactose, sem gosto, que está na moda, não. É o verdadeiro bolo. Então, ó, vamos lá. O bolo vai ter açúcar, farinha, leite, ovos. É a base do bolo. Os elementos do ato administrativo. O ato tem que ter, o ato precisa desses elementos. Está aqui meu bolo tem que ter, ele precisa desses elementos. Só que pensa comigo, todo bolo é de ovos? Não. Se bem que aqui, lá em Natal, assim, eu aprendi com a minha mãe bolo de ovos, que é aquele normal, esse que eu acabei de falar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, parece que se chama bolo de fubá, lá vou eu causar a maior treta do mundo. Chama bolo de fubá, bolo, outro nome, eu chamo bolo de ovos. É o bolo básico, é o bolo simples, né? Então, todo bolo é bolo de ovos ou de fubá, como fala aqui em São Paulo? Não. Eu posso ter um bolo de chocolate, eu vou colocar chocolate. Eu posso ter de morango, eu posso ter um bolo de laranja. Enfim, eu tenho aqui atributos, qualidades, características que eu vou colocar. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Nem todo ato administrativo possui os atributos. Nem todo ato administrativo possui esses atributos. Todos os elementos ele vai ter? Todos os elementos ele vai ter. Atributos não, ok? Então, vamos aqui, ó. Atributos do ato.
Presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, eu marquei aí a queridíssima professora Maria Silvia Zanella de Pietro, porque a criação é dela, né? Antes não tínhamos a tipicidade, mas eu acho que ela pensou em mim. Tem uma menininha ali, menininha, gente, menininha, fazer 50, menininha. Tem uma menininha ali que gosta muito de direito administrativo, eu vou homenageá-la com os atributos do ato administrativo e ver a tipicidade. Imperatividade dos atos administrativos. Então, eu tenho presunção de legitimidade, que quer dizer que os atos administrativos possuem essa verdade, essa legitimidade, essa veracidade. Legitimidade que os atos foram praticados de acordo com a lei, veracidade de que eles foram praticados de acordo com os fatos narrados. Legitimidade está ligada à lei, veracidade aos fatos narrados. Olha, essa presunção aqui é relativa, não é uma presunção absoluta. Como assim, professora? Os atos administrativos, todos eles gozam de uma presunção de legitimidade, todos eles gozam de uma presunção de veracidade, no entanto, é uma presunção relativa, pode ser questionada. Eu posso questionar a multa de trânsito que eu recebi na minha casa? Claro que posso. Então, é uma presunção relativa iuris tantum. Autoexecutoriedade é a administração pública executando diretamente seus próprios atos, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Então, a administração vai lá e fecha o estabelecimento, apreende mercadoria, ela executa diretamente os seus próprios atos. Vem cá, eu falei que os atributos não estão presentes em todos os atos, né? A presunção de legitimidade e presunção de veracidade está presente em todos os atos administrativos. No entanto, essa executoriedade não está presente em todos os atos. Como assim? Primeiro, o que é essa executoriedade? É a administração pública executar diretamente seus próprios atos. Ok, eu entendi. Só que guarda um exemplo aí. A multa. Multa não tem executoriedade. Não tem? Não. Olha, você adora dar esse velho e bom exemplo maravilhoso, que se tem aluno meu aí das antigas vai dizer, e você sempre dá o mesmo exemplo. Eu sempre conto as mesmas histórias, porque não tenho histórias melhores para contar. E esse exemplo é sucesso absoluto. Vamos imaginar que João é dono de um mega supermercado. E lá, nesse mega supermercado, ele está vendendo produtos fora do prazo de validade. Os agentes da vigilância sanitária vão até lá, apreendem a mercadoria e destroem. Podem fazer isso? Pode, executoriedade dos atos administrativos. Só que, além de apreender a mercadoria e destruir, aplicaram uma multa R$ 20.000. O tempo passa, a multa vence e João não paga a multa. Os caras voltam lá no mercado e fazem: Ô, seu João, o senhor não pagou a multa? Amiga, eu não paguei, nem vou pagar, eu não tenho esse dinheiro. Será que eles podem entrar no mercado e retirar das prateleiras tantos produtos quanto forem necessários até dar o valor da multa? Não. Será que eles podem abrir o caixa e pegar o dinheiro para pagar a multa? Também não, porque multa não tem executoriedade. Peraí, professora, a administração vai ficar no prejuízo? Onde foi que você já viu nesse mundo de, meu Deus, a administração no prejuízo? Nunca. A diferença é que aqui ela vai ter que judicializar. A diferença é que aqui ela vai ter que ir ao judiciário. Presta atenção. Quando eu falo de multa, multa não tem executoriedade. No entanto, se cair na sua prova multa contratual, que é a multa prevista nos contratos administrativos, multa contratual, que é aquela prevista nos contratos administrativos, ela tem executoriedade. Por quê? Porque a administração pública vai aplicar uma multa ao contratado e vai executar diretamente essa multa. Vai descontar o valor da multa do valor da garantia. Então, preste atenção. Contratos administrativos tem multa? Tem sanções. A nossa nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, ela traz aí para a gente várias sanções, várias penalidades. Uma delas é a multa. E a multa tem executoriedade, porque a administração vai descontar diretamente o valor da multa do valor da garantia. Show? Beleza. Isso a gente vê melhor lá em contratos administrativos, quando a gente for estudar, tá? Vamos estudar contratos, licitação, toda semana um assunto novo. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual é o assunto que você quer que eu grave um vídeo para você, para ajudar na sua aprovação.
Tipicidade dos atos administrativos. Tipicidade quer dizer que o ato é típico previsto em lei. Ato típico previsto em lei. Imperatividade, poder de império do Estado. O Estado na sua supremacia, na sua superioridade. Então, quando o Estado apreende mercadoria, fecha estabelecimento, desapropria, ele está na imperatividade. Todo ato tem imperatividade? Não. Os atos negociais, os atos de mero expediente, que são os atos do dia a dia da administração pública, não têm imperatividade. Ai, professora, mas é tanta coisa para eu estudar, é tanta coisa para eu guardar na minha memória, porque eu não tenho só administrativa, né, filha? Eu tenho penal, civil, previdenciário, tributário, empresarial, é muita coisa. Não tenho como ter todas essas informações guardadas na minha mente. Claro que tem. É óbvio que tem. Olha o que eu trouxe aqui para você, ó. Deixa eu colocar bem grande. Não dá para ficar maior? Peraí. Olha quem eu trouxe. Minha boneca. Pati. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Pati, é só lembrar de mim. Os atributos do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo, tá? Vamos caminhar? Ó, tem uma coisa. Essas meninas aqui, a agente delegante e a agente delegada, tá uma olhando para a outra. Ato de delegação, cuidado. Voltando lá no elemento competência, tem uma coisa importante, que é o quê? Eu falei que a competência é intransferível, né? Eu não posso transferir competência, mas eu posso delegar competência, as bonecas aí. Eu posso delegar competências. Delegar. Eu, quando delego, eu delego para alguém do mesmo nível hierárquico ou para um subordinado. Delegar, passar competências e atribuições para alguém do mesmo nível hierárquico ou para um subordinado. Cuidado, não confunda com a avocação de competência. Avocar, retirar competências do subordinado. Onde eu estudo delegação e avocação de competência, artigos 11 a 15. Artigos 11 a 15 da 9784 de 99. Beleza, o que é que mais eu tenho aqui? Deixa eu deixar grande para facilitar. Ó, desfazimento do ato administrativo. Lembrando que você vai receber esse material se você estiver no meu grupo do Telegram. Tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Entra lá que eu vou disponibilizar para quem está no grupo, tá? Ó, desfazimento do ato administrativo. Como é que o ato administrativo pode ser desfeito? Anulação, revogação, cassação, caducidade, contraposição. Anulação e revogação, campeões de bilheteria, são os mais cobrados nas provas de concurso. Vou deixar para depois. Vamos falar dos outros. Caducidade. Caducidade, cuidado, não confunda com a caducidade lá de serviços públicos da 8987 de 95, é outro assunto, tema até de outra aula com a gente aqui. Mas o que seria a caducidade nos atos administrativos, a extinção do ato? É um ato incompatível com o outro. Imagina a seguinte situação. Eu sou dona de um circo, e eu vou instalar o circo na cidade. A cidade tem o seu plano diretor, tem a lei ali que organiza, olha, aqui é bairro, aqui é área industrial, aqui é área de comércio, aqui é isso, aquilo. Ah, toda a estrutura da cidade está organizada e eu quero instalar o meu circo. Não é chegar e instalar, eu preciso de uma autorização. E eu consegui a minha autorização para instalar o meu circo de acordo com as regras estabelecidas na lei municipal. No entanto, a lei muda e aquela autorização que eu tinha caducou. Perceba que não há aqui uma violação à lei, não há questão de interesse público, que seria o caso de anulação e de revogação. É caducidade mesmo, porque uma lei posterior que trata a respeito do mesmo assunto que a lei anterior fala de forma contrária. Então, aquele ato que eu tinha em mãos, ele caducou. Isso é a caducidade. Caducidade. Ao contrário, quando nós falamos da contraposição, é um ato que se contrapõe ao outro.
um ato que se contrapõe ao outro. Um exemplo que eu gosto muito é a nomeação e a revogação, a nomeação e a exoneração do servidor público. O João foi nomeado, posteriormente ele foi exonerado. Eu não posso ter sido, ao mesmo tempo, nomeada no cargo e exonerada no cargo. Ou eu sou servidora ou eu não sou servidora. Patrícia, super feliz, foi nomeada. Patrícia, super triste, foi exonerada. É um ato que se contrapõe ao outro e gera sua extinção. Então, nós temos caducidade, contraposição e cassação. Sempre que você se deparar com a cassação, lembre-se, eu estou diante de uma sanção, eu estou diante de uma penalidade. Cassação é uma sanção. Então, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Cassação de aposentadoria era para o cara ter sido demitido. Se aposentou antes, não tem problema, a gente caça a aposentadoria dele. Eu vou caçar a sua CNH, porque você praticou atos irregulares contrários à legislação, ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou caçar a sua CNH. Então, é cassação, sempre ligado à penalidade. Beleza, vamos agora para os mais cobrados em prova, que é a anulação e revogação do ato administrativo. Anulação, revogação do ato administrativo. Eu gosto de fazer aqui, ó, 4 perguntas, 4 respostas. 4 perguntas e 4 respostas. As mesmas perguntas que eu fizer para anulação, eu vou fazer para revogação. As mesmas perguntas que eu fizer para anulação, eu vou fazer para revogação, tá? Então, vamos lá. 4 perguntas, 4 respostas. Organiza aí no seu caderno. Primeira pergunta, quando? Tá pequenininho assim para vocês, né? Assim fica maior? Fica maior. Quando? Quando é que o ato é anulado? Quando ele é ilegal. Fiquem tranquilos que vocês recebem esse material. Quando o ato é anulado? Quando ele é ilegal. Quem anula? A própria administração ou poder judiciário, porque ele trabalha com poder de autotutela, súmula 473 do STF. Tem prazo para anular os atos administrativos? 5 anos. A contar da data em que o ato foi praticado. Não é da data em que o vício é descoberto, é da data em que o ato foi praticado. Ah, eu só descobri 10 anos depois. Problema seu. No direito cochilou, cachimbo cai. 5 anos a contar da data em que o ato foi praticado. Os efeitos ex tunc retroage. Os efeitos ex tunc retroage. Beleza. As mesmas perguntas nós vamos fazer para revogação. As mesmas perguntas, tem um desenho extraterrestre aí terrível, mas eu vou explicar. Revogação, quando? Quando o ato é legal, praticado dentro da lei. Quem revoga? A própria administração. Judiciário não revoga? Não. Judiciário não tem o poder de fazer o controle de mérito. Ele faz apenas o controle de legalidade. Controle de mérito, não. Apenas controle de legalidade. Ele pode revogar os seus próprios atos na sua função atípica de administrar. Então, o judiciário compra papel, o judiciário faz concurso, ele está na sua função atípica de administrar. Tudo bem, ele pode revogar. Agora, os atos do Poder Executivo, não, tá? Ele não tem a competência de revogar atos de outro poder. Fique atento a isso. Tem prazo? Não, não tem prazo para revogar. Tem prazo para anular 5 anos. Quais são os efeitos ex nunc, já ia falar ex nunc, daqui para frente. Os efeitos são ex nunc, daqui para frente, não retroage. E aqui eu desenhei um desenho maravilhoso para você entender que essa parte verde é simplesmente o mérito do ato administrativo, é a oportunidade, é a conveniência. Perceba que tem essas margens aí, e ali é o controle de legalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que um ato discricionário, ele sofre controle de legalidade. Ele será anulado se violar a lei, porque não existe um ato puramente discricionário. Né? Eu tenho ali uma lei dizendo como você vai agir, e nessa forma de como você vai agir, você escolhe. Eu tenho a discricionariedade. Só que você tem que fazer isso pautado na lei. Se por acaso esse mérito aí, essa oportunidade, essa conveniência, ela violar a lei, o ato será anulado. Então, professora, o ato discricionário sofre 2 tipos de controle, isso? Controle de mérito, quando é revogado, e controle de legalidade, quando é anulado.
O de baixo, esse outro desenho que parece uma cobra, é um ato vinculado. Lembra aí da licença maternidade, da aposentadoria compulsória? É ato vinculado. E esse ato vinculado não sofre controle de mérito, ele sofre apenas controle de legalidade. Não sofre controle de mérito. Veja que ele não tem a margem de liberdade, ele não tem a parte verde. Ele não tem oportunidade, não tem conveniência. Então, ele sofre apenas controle de legalidade, repetindo. O ato discricionário sofre controle de legalidade e controle de mérito. Ato vinculado, somente controle de legalidade. Tudo bem? O que mais? Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Quais são os... Eu falei que não existe prazo para revogar os atos. Não existe um prazo temporal de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Existe prazo temporal para anular. Para revogar, não. Mas existem alguns atos chatos e antipáticos que não querem ser revogados. Que atos são esses? Coloquei aqui para vocês, ó. Ato vinculado, ato que já produziu seus efeitos, ato que gerou direito adquirido e meros simples atos administrativos. Esses atos não admitem revogação. É uma limitação material ao poder de revogar da administração, uma limitação material ao poder de revogar da administração pública. Muito bem, espero que você tenha revisado, aprendido e tenha aí percebido o como o direito administrativo é sensacional e vai fazer a diferença na sua aprovação. Outra coisa importantíssima, se você ainda não deixou seu like nesse canal, por favor, faça isso agora. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe essa aula com os seus amigos, distribua conhecimento, ajude essa aula a chegar a mais pessoas para que mais pessoas sejam beneficiadas. E outra coisa, se você quiser ter o meu acompanhamento mais de perto, para que você possa se aprofundar no direito administrativo, dominar essa disciplina em apenas 2 meses e ser aprovado no concurso que você escolher, seja ele qual for, nível médio, nível superior, magistratura, Ministério Público, Procuradorias Delta, tem aqui um QR Code, aponta para ele para você fazer a matrícula no meu curso completo de Direito Administrativo. Lá nós vamos estudar todo o direito administrativo, partindo de princípios até a LINDB, a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Então, se você quiser ter o meu acompanhamento até a sua aprovação, aponta a sua câmera, entra aí no link, venha fazer parte do curso de Direito Administrativo que já aprovou milhares de alunos pelo Brasil. Muito bem, deixa aqui o comentário qual é o assunto que você quer no próximo vídeo, para que eu possa gravar para você. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.